Fala, meus amigos do canal Séries em Série, eu sou o Vinícius Saboia e hoje a gente vai falar do capítulo final de The Boys. E se você perdeu a cabeça no último episódio, você não perde por esperar a gente falar do final dessa temporada, que foi épica. Depois da vinheta a gente vai falar um pouquinho mais, aguarda aí, solta a vinheta aí, Creuzebeck! Só para lembrar você também que esse vídeo tem spoiler, mas não é pouco spoiler não, esse vídeo tem muito spoiler. Então se você não gosta de spoiler, dá um pause agora no vídeo, vai lá, assiste o 8º episódio, depois você volta aqui porque tem muita coisa pra gente debater a respeito desse 8º episódio e eu tô muito empolgado pra gente começar a falar logo. Vamos lá? Começar a falar desse 8º episódio? Mas antes, deixa logo o seu like aqui no vídeo, que isso incentiva a gente muito a fazer muito vídeo bacana pra vocês. E se inscreve aqui no canal. A gente tem muito conteúdo como The Boys, como outras séries, dicas de séries maravilhosas para você colocar na sua lista. Então se inscreve, ativa o sininho e vem com a gente saber muito sobre as séries, sobre todas as dicas que a gente pode dar para vocês. Então vamos lá falar um pouquinho agora do capítulo final de The Boys. Antes de começar a falar de The Boys, eu quero dizer aqui que eu tô muito feliz de lá na primeira temporada, na primeira análise que a gente fez de The Boys, eu ter dado 5 estrelas para The Boys, porque é uma série que realmente mereceu o título, mereceu a avaliação 5 estrelas e merece ser uma das séries, uma das melhores séries que você vai ver. Uma série de super-herói com todas as contradições, toda a controvérsia e que vai deixar muita coisa encucada na sua cabeça. Pode assistir, pode colocar na sua lista, porque realmente é uma série épica. Bom, antes de falar do capítulo 8, vamos voltar lá no final do capítulo 7, que é um capítulo de explodir cabeças. E esse capítulo 7 foi responsável por um dos maiores debates que eu já vi em relação a séries. Quem foi responsável por explodir cabeças? Eu comecei a ver o 8º episódio com toda a expectativa de descobrir quem era o responsável pelas explosões das cabeças. E eu vou te falar que até o último minuto, The Boys foi perfeito em segurar a informação para você não saber quem era esse responsável. Então você só vai descobrir no último segundo dessa temporada. Antes da gente falar ainda da 8ª temporada, eu queria deixar muito claro aqui que os diretores de The Boys, com a sua sátira muito bem colocada, conseguem atingir todos os pontos que eles quiseram atingir com as críticas em relação ao governo, em relação ao momento atual dos Estados Unidos, ou seja, todas as sátiras conseguem atingir o que o povo americano espera que tenha de melhor em relação ao governo lá que acontece, que a gente sabe que acontece nos Estados Unidos. Todos os episódios de The Boys começam com uma alusão a algum tipo de problema que acontece nos Estados Unidos e em muitos lugares até mundial. Uma sátira, por exemplo, no 7º episódio, que ele inicia falando de tanta informação que a mídia coloca na sua cabeça que faz com que algumas pessoas levem isso muito a sério e levem ao extremo, que foi o caso de um personagem que nem era tão principal, na verdade nem secundário era, mas que recebeu tanta informação que vinha da Tempesta e do Capitão Pátria, que são formadores de opinião, e ele acaba usando essa informação e inclusive usando a xenofobia, que é não aceitar muito bem quem vem de fora do seu país, e aí nesse caso ele está usando em relação aos terroristas, aos super terroristas, e ele acaba matando um cidadão em prol de achar que ele é um desses super terroristas. Então, The Boys faz muito bem essa sátira. No 8º episódio, usa a cena de ataques à escola, o Capitão Pátria mostrando como é que tem que se defender a um ataque sendo realizado na escola, e que a gente sabe que acontece muito nos Estados Unidos, já aconteceu no Brasil, já aconteceu em outros países, mas é uma sátira que também fala desses problemas que são problemas muito atuais. O capítulo 8 de The Boys começa com 2 pontos que são muito chaves. O primeiro,
filho do Capitão Pátria que tinha sido sequestrado e que agora começa a ter uma visão do que é a educação sendo realizada pelo pai. E, ainda em relação a isso, mostra a fuga da Becca em relação a fazer todos os esforços em recuperar o seu próprio filho. E o segundo ponto é a Tempesta, que está aliada ao Capitão Pátria e que esconde a 7 chaves o seu passado nazista. Em paralelo a isso, o grupo dos The Boys, ainda com aquela alusão de derrotar a Vault, de derrotar os heróis, eles montam todo um esquema de guerra para ir para cima dos heróis num confronto final. Já que tudo que eles tentam não dá certo, o confronto vai ser inevitável. Então eles vão ter que partir para porrada. Só que, antes de ir para a briga, de ir para o combate, tanto o Hugh quanto a Starlight tentam uma última cartada. Eles tentam fazer com que a Rainha Maeve testemunhe contra a Vault, testemunhe contra o Capitão Pátria. Ou seja, vai ser uma cartada tentando evitar com que o combate final aconteça de qualquer forma. E por que esse combate ele é inevitável? Porque a Vault está tentando a todo custo liberar o composto V. A princípio a gente achou que a Vault era uma grande vilã, era o grande responsável em querer dominar o mundo, mas a verdade é que todos os pensamentos dessa empresa são focados em ter lucro, ganhar dinheiro, usar a imagem dos heróis, ou seja, ser responsável somente por dar lucro aos seus acionistas e para ganhar dinheiro. Agora, com relação à estratégia de lançar o composto V para a população, todo mundo do fundo tem medo dessa proposta. A única que se mantém firme sem ter medo é a Tempesta, porque alguma coisa tem por trás dessa história. Outra frente dentro da série que até então eu não tinha entendido muito bem a história, na verdade tinha muitos pontos que estavam soltos dentro da trama de The Boys, era a Igreja da Coletividade. Que raios essa igreja tem, que tem dentro dessa história, que vira e mexe solta uma historiazinha e a gente nunca sabe qual é a trama real que está acontecendo por trás dessa igreja. E no 8º episódio, mesmo sendo uma trama fraca, acaba aparecendo um pouco mais toda a trama que a igreja está querendo se mostrar aí. A igreja negocia a volta do Profundo e do A-Train. E Alastair, que é o chefão da igreja da coletividade, faz um contato com Stan Edgar para negociar o retorno dos dois para o grupo dos 7. Stan Edgar volta para a igreja com a seguinte informação, que ele só consegue retornar com um dos dois. Porque retornar com os dois é uma derrota total para a Vault, para o grupo dos 7. E é isso que ele não quer mostrar lá. Então ele decide que vai retornar com o Profundo. Só que o que acontece nessa trama? O A-Train estava escondido ouvindo exatamente essa história. E ele resolve, a partir daí, pegar, ir contra a Vault, dar um golpe em cima da Vault, usando alguns documentos que a igreja tem sobre alguns heróis, e um desses heróis é a Tempesta. Ou seja, ele pega um dossiê da Tempesta e entrega na mão do Hugh e da Starlight. Eu ainda sabia, no fundo, eu ainda sabia que a igreja ia ter uma parcela de participação nessa história, ainda que tímida, mas teve uma parcela de participação. E aí aparece uma outra trama dentro da história, que é o Billy Bruto marcando um encontro também com Stan Edgar, para meio que fazer uma negociação. Ele tenta fazer um acordo com Stan Edgar exatamente para que ele consiga retirar o filho, o Ryan, das mãos do Capitão Pátria, que é o que a Vault quer tirar o filho do Capitão Pátria, porque eles querem criar essa criança como sendo o único bebê com poderes nascidos, e o Capitão Pátria pode ser uma influência não muito boa, e a Vault sabe disso. Então ele negocia com eles que ele vai tirar o filho do Capitão Pátria, vai deixar o filho com a Vault, desde que a Vault deixe a esposa dele somente para o Bruto. Ou seja, é até um pensamento um pouco egoísta do Bruto, que na hora você até fica meio
pau da vida com essa história que ele acaba negociando com a VOT. Agora, que é muito importante nessa negociação é que fica muito claro que o pensamento do Stan Edgar é totalmente virado para o dinheiro. Ele não pensa em relação aos heróis, ao ser vilão, a ganhar. Não, o pensamento todo dele é em relação ao dinheiro e em relação a dar o lucro para a empresa. Inclusive, ele se mostra sendo temente aos heróis. Ele tem medo de que os heróis façam uma revolução, apesar de toda aquela pompa que ele coloca, dizendo que ele é forte, de que a VOT é mais forte. Ele tem medo, ele tem um certo medo dos heróis, principalmente da Stormfront. E é aí que os The Boys, de vez, lançam as fotos da Stormfront de nazista, que o Hugh e a Starlight conseguem na rede. A Stormfront fica pau da vida e parte aí sim agora para esse embate, para esse combate contra o grupo dos The Boys. O Billy Bruto dá para trás em relação ao acordo que ele faz com a VOT, ou seja, ao invés dele deixar o garoto, ele vai e escuta a esposa dele e ele leva os dois tentando fugir, tanto com o garoto quanto com a esposa, e a Stormfront intervém nesse momento. E é aí que começa toda a batalha. Principalmente as meninas dos The Boys com a Stormfront. Eles começam um combate a torto e a direito para quem vai ganhar ali, até porque ela tá cega de raiva por conta deles terem distribuído para o mundo as fotos dela como nazista. E é exatamente no momento em que a Stormfront está quase ganhando essa batalha que aparece o grande reforço dos The Boys, que é a Rainha Maeve, que vem de encontro com a Stormfront, e aí começa uma batalha onde Stormfront começa a perder, ou seja, existe uma reviravolta dentro dessa batalha, e ela foge. Mas ela foge em direção ao Billy Bruto, em direção ao Ryan, em direção a Becca, que estão nesse momento tentando fugir. E nesse momento em que ela encontra com eles, e que ela tenta matar a Becca, é que o Ryan bota pra fora todos os seus poderes e totalmente direcionado à Stormfront. Ele acerta a Stormfront em cheio e ele simplesmente destroça a Stormfront. Então, se você chegou até aqui e viu essa cena, é uma cena em que ele simplesmente destroça a Stormfront. Só que, nesse momento, sem querer, ele acerta a própria mãe. Porque ela tá tentando matar a Becca. Na hora que ele acerta a Stormfront, acaba pegando na mãe e a culpa se volta em cima dele. Nesse momento, o Capitão Pátria chega e enxerga aquela cena e ele pergunta: quem foi que fez isso? Foi você, Ryan? E o garoto tentando se redimir da culpa que não foi ele. Ou seja, é aí que acontece a cena mais forte desse 8º episódio. Que é quando o Capitão Pátria pergunta para o filho: e aí, filho, vem comigo? E o filho escolhe ir com o Bruto. Ou seja, toda aquela educação, tudo que a mãe deixou para o garoto, ele acaba usando nesse momento. E ele acaba pensando pelo lado que a mãe sempre teve, que a mãe sempre educou a ele, que é seguir pelo lado em que ele pensa que é o certo, que é estar do lado do Billy Bruto. Agora, se teve algum momento nessa temporada que você pensou que o Capitão Pátria teria um bom coração, principalmente um dos diálogos que ele tem com o próprio filho, esquece, cara. Porque nesse momento ele mostra que realmente ele não tem coração. Ele xinga o próprio filho e ele meio que parte para cima para matar o Billy Bruto, mesmo com o filho estando se defendendo atrás do próprio Billy Bruto. E é nesse momento que, mais uma vez, a grande salvadora aparece, que é a Rainha Maeve. E é aí que ela faz uma grande chantagem com o Capitão Pátria, que é o que ele tem de mais importante, o ego inflado dele. Ela mexe com o ego dele, uma chantagem emocional muito forte, que é mostrar para o mundo inteiro o que ele fez na cena do avião que ela tem gravado. Ou seja, o Capitão Pátria fica na mão da Rainha Maeve e ele não pode fazer nada. E é nesse momento em que o ego dele fala mais alto do que as ações que ele quer tomar. E Billy Bruto e o Ryan conseguem fugir
nesse exato momento, salvos exatamente pela Rainha Maeve. A Vault, então, quando faz uma coletiva, acaba saindo de frente de todos os problemas que aconteceram e meio que jogando a culpa na Stormfront, porque já tá morta, né? Então é muito mais fácil você jogar a culpa na Stormfront. E é exatamente o que a Vault faz para sair por cima, para não perder em ações, não perder dinheiro, ou seja, todo um pensamento mercadológico da coisa. E a Vault faz o que ela faz de melhor. Ela coloca os 3 heróis, que agora são resumidos a 3, né? O grupo dos 7 é o Capitão Pátria, a Rainha Maeve e a Starlight, que é reintegrada ao grupo por conta de todos esses problemas. Ou seja, se a culpa foi parar na Stormfront, a Starlight não é a vilã da história. Então ela é reintegrada. O Capitão Pátria precisa pedir desculpas ao vivo para que ele não tenha o problema do ego dele, o problema da imagem dele ser ferrada. E isso tudo faz com que agora o grupo dos 7 seja um grupo de 3 totalmente rachado. E aí é que agora acontece o grande final da série. O chefão da igreja, o Alastair, ele mais uma vez em negociação, ele agora chama o Profundo e o A-Train na mesa dele e para comunicar que um dos dois vai voltar para o grupo dos 7. Só que, ao invés de ser o Profundo, que era o grande cotado, agora passa a ser o A-Train, que ficou responsável por tomar a documentação da Stormfront e colocar isso à prova, ou seja, o povo passa a enxergar A-Train como um antinazista e isso passa a ser algo positivo. E o povo exige o retorno, a Vault quer o retorno do A-Train para o grupo dos 7. E é isso que acontece. Profundo fica pau da vida, levanta da mesa e vai embora. E é aí que acontece o grande finale dessa série. O Alastair, se mostrando nem um pouco preocupado com relação ao que teve, ele meio que liga para Victoria Newman, não sei se vocês lembram, mas é a deputada que era a favor do grupo dos The Boys. Ele liga para ela, ainda tentando fazer um meio campo ali para mostrar que ele vai de encontro à Vault, ou seja, ele chega para ela e fala, agora a gente tem as cartas todas para a gente derrubar todos os heróis. Da onde veio o documento da Stormfront, eu tenho mais documentos, então vamos derrubar os heróis. Só que a deputada Victoria Newman agora ela é a responsável por tomar conta desses heróis. E a partir daí, ela não quer perder esse posto. E é exatamente nesse momento que acontece a grande cena épica da série. E aí eu volto com aquela pergunta que eu fiz para vocês lá no início. Quem é que explode as cabeças? Cadê a Cindy nessa história? Algumas pontas ainda estão muito soltas no finalzinho da série. A gente precisa ter essas informações para finalizar. E é agora que vem o grande finale, a grande surpresa de The Boys, segunda temporada. Victoria Newman é a responsável por explodir cabeças. E ela simplesmente explode a cabeça de Alastair. Porque se ele tem informações contra os heróis e ela vai passar a dominar, ou seja, a controlar os heróis, tá tudo na mão dela. Por que ele vai atrapalhar ela? Então, antes dele atrapalhar ela explode a cabeça dele. Essa é a grande teoria do final dessa série. E aí ela é a responsável por não deixar que nada saia do controle do governo, da deputada, dela, até mesmo se for o caso das polícias federais, ou seja, do FBI, da CIA, de todo mundo que controla de perto ou quer controlar de perto as ações dos heróis. Agora, a partir desse momento, tudo que você quiser falar sobre The Boys serão as próximas teorias para a terceira temporada. Agora, a gente vai ter que esperar o que vai acontecer no ano que vem, quando vier a próxima temporada. Mas antes de fechar, a gente tem mais uma cenazinha, pouca coisa, que é o Hugh pedindo emprego para Victoria Newman.
para a deputada que é responsável por explodir cabeças e que está ali responsável por tomar conta dos heróis. Ou seja, todo o controle que ela queria ter dos heróis, ela já estava tendo. E com o Hugh vindo trabalhar para ela, mesmo que ele tenha colocado para ela que ele não se enquadra dentro do perfil do pessoal do The Boys, é mais uma forma dela, de repente, controlar o grupo dos The Boys. Ou seja, tudo passa a ficar na mão da Victoria Newman, que é o que, de cara, sempre pareceu que o responsável pelas mortes, o responsável por toda a trama, o vilão da história, é o que ele quer. É controlar todas as massas. Agora eu vou te pedir um favor. Tudo que você acha que já aconteceu nessa segunda temporada, ou que pode acontecer na terceira temporada, que vão ser as próximas teorias, escreve aqui nos comentários. Tenho certeza que para a terceira temporada a gente vai ter muita cabeça explodindo. E de teorias que já estão aparecendo na cabeça de vocês e na minha, vão ser mais cabeças explodindo. Então coloca aqui nos comentários tudo que vocês acham. Aproveita, não deixa de colocar o seu like já aqui, dá o seu joinha para o nosso vídeo, porque isso incentiva a gente para mais vídeos lá para frente. E se inscreve aqui no canal, não vamos adiantar muito esse vídeo não, já está muito grande. A gente se encontra no próximo vídeo, um grande beijo e fui!